Alan, bom dia. Mário, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. Pedro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Como tem passado vocês? Bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Pessoal, 8 horas, tá? Eu vou dar início à atividade e eu andei reformulando algumas situações na plataforma da sala de aula de vocês, tá? Eu vou apresentar aqui, vou apresentar para o pessoal ir chegando, tá? Então, um prazo para a gente iniciar as aulas daqui uns 5 minutinhos, tá bom? Pessoal, eu vou fazer um tour aqui na sala de aula de vocês, tá? Nos primeiros passos, aproveitando que nós estamos já aqui, vamos dar sequência na sala de aula de vocês, tá? Nos primeiros passos, continuar o cronograma, aproveitando que estamos aqui nela, hoje já é quinta-feira, dia 23, tá? Então, já estamos na rotina. Como hoje é dia 23, quinta-feira, no cronograma nosso planejamento, nossa aula, a gente vai estar trabalhando a aula 35, capítulo 35, 36 e 37, tá? Do telecurso. A parte de comunicação não teve mudanças, tá? No momento que vocês tiverem alguma dúvida, postem. Alguns de vocês já fizeram uso, tá? A gente também conversou na sala de aula. Tá? É muito importante essa comunicação, tudo que toda a comunicação necessária para o curso, informe que na área de comunicação, tá? Reforçando isso. O estúdio aqui é o que comecei já a fazer pequenas mudanças, tá? A partir de ontem já comecei a fazer as mudanças. Acrescentei, além das apostilas da aula do nosso curso, tá? Dos cursos diários, tá? Acrescentei os vídeos. Vocês lembram que o Paulo tem como fazer acesso, tá? Aos vídeos que a gente executa, acompanha no dia a dia. Daí eu elaborei, eu criei um canal, um vínculo com o YouTube e estou anexando, né? Estou adicionando esses vídeos lá, porque a plataforma educacional, a sala de aula de vocês, não suporta esses vídeos, é muito pesado, tá? Então eu realizei, anexei os vídeos no YouTube, no portal do YouTube, tá? E apenas você clicando agora no vídeo, tá? Vocês estão escutando o áudio? Positivo. Tá legal? Legal. Ótimo. Deixa eu fazer acesso do Breno e do Bruno. Daí, pessoal, o que acontece? Então, hoje, agora nesse momento, eu pretendo eu vou vir à noite também para fazer esse trabalho aqui. Então, eu já formatei aqui a sala de aula de vocês, tá? Então, toda aula trabalhada tem um vídeo. Aula trabalhada está o vídeo. Então, em qualquer local, qualquer ponto, você pode ter acesso aos vídeos, tá? Então,
vocês podem recapitular os vídeos anteriores, as apostilas, tá? Vocês vão ter acesso a todas as aulas, tá? Hoje nós vamos executar 35, 36, 37, se não me engano, ó. Então a apostila 35 está à disposição. A apostila 35 está à disposição de vocês, tá? Só demonstrando aqui para vocês. E também o vídeo da 35. Então, apostila e vídeo para a aula de hoje, né? Está linkado, tá feito o anexo, tá? Então, vamos trabalhar 35, 36, 37. A partir de 38 à frente, eu pretendo fazer isso a partir de hoje à noite, tá? Então, esses vídeos que estão aqui é de um vídeo anterior, que eu facilitei para criar essa formatação aqui, tá? Então, a partir da 37 aqui, a 38 para frente, esse vídeo não condiz. Eu só vou demonstrar para vocês verem que vídeo que está aqui. Tá? Eu acho que, se não me engano, vamos ver aqui, é o Rebite, tá? Então, eu apenas criei cópias e fui distribuindo. E depois eu fui ajustando os vídeos, tá? Ajustando os links dos vídeos do YouTube. Bacana, pessoal? Então, até a aula de hoje está atualizado. Do primeiro dia de aula nosso, desde a aula de elementos de máquina, introdução, elemento de fixação, até a aula 37, está atualizado, tá bom? Aí vocês podem fazer acesso. Esses links do meu canal de YouTube. Se vocês poderem entrar lá, se inscrever, curtir alguns vídeos. E quando você faz sua inscrição, toda vez que eu vou postando os vídeos, eu pretendo dar sequência, colocando a manutenção e outros materiais pertinentes a desenho, metrologia. Achei muito positivo, tá, pessoal? Então, vocês vão estar recebendo notificações. O Paulo postou um material de desenho técnico. O Paulo postou metrologia. Então, vocês vão receber notificações, tá? Então, acho interessante. Vocês entram no meu canal do YouTube, se inscrevam, curte alguns vídeos lá e aperte o sininho para receber todas as notificações. Aí, quando eu postar materiais que é pertinente aos cursos, no caso, cursos que vocês estão realizando e curso que eu vou estar fazendo futuramente, vocês vão estar recebendo a notificação do Paulo. Vocês não vão esquecer de mim. Todo material que eu postar lá, em vídeo, vocês vão poder utilizar, ver, aprender, utilizando o dia a dia da indústria de vocês. Tá ok? Então, eu pretendo até hoje à noite, olha só, muita coisa. E preciso ter uma internet muito boa para poder postar isso aqui. Então, por isso que eu tenho que vir aqui à noite para me realizar não é upgrade, é a adição dos vídeos no YouTube, tá? Então, a internet da escola, como à noite está mais tranquila, vai estar apenas eu, daí eu consigo realizar com mais rápido isso aqui, tá bom? Então, pelo menos elementos de máquina, eu pretendo essa noite, não sei se dá tempo, né? Para fazer a postagem, tá? E iniciar a manutenção quando a gente começar. Tá bom, pessoal? Dando sequência no tour, a avaliação continua a mesma coisa, não adicionei nada. Apenas reforçando que a atividade 3 não vai ter cálculos. Eu pretendo elaborar um vídeo de cálculo de RPM, depois cálculos de engrenagens. Eu vou entrar em cálculos de engrenagens nesses três capítulos. Ele é um pouquinho chato, tá? É um pouquinho diferente das aulas que eu ministrei anteriormente com vocês. Agora, como a gente vai entrar um pouco de cálculo, tem fórmulas e eu tenho que apenas mostrar algumas equações, de onde está tirando as equações, e depois eu vou elaborar um vídeo elaborando mesmo, manuscritamente, calculando uma engrenagem para vocês, se eu for cobrar uma atividade de vocês, tá bom? A biblioteca continua com meus 6 arquivos, eu pretendo aumentar ela aqui, né, número de materiais, de normativas, de catálogos para vocês. E
As notas também não teve mudança. Eu acredito que a partir da semana que vem já começo a colocar as notas de postagem e vou começar a avaliar a qualidade do material de vocês, tá bom, pessoal? Voltando aos primeiros passos. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? E é o seguinte, pessoal, a partir de hoje, a pedido da escola, minhas aulas estão sendo gravadas, tá? Até o momento, até o dia de ontem, nenhuma aula minha foi gravada. Então, a partir de hoje, estou gravando as aulas, tá? Tudo bom, Celso? Não, não chegou, tá chegando. A partir de hoje está sendo gravadas as aulas, tá? E eu vou postar ele na sala, tá? Se caso quem perdeu por motivo, isso aqui é tudo para ajudar, viu, pessoal? Por motivo de perda de queda de energia, interrupção da internet, tá? Algum motivo afim, algum motivo que impeça que você participe da aula de hoje, vou estar postando na sala de aula, aí você pega e pode rever qualquer dúvida, tudo que eu vou estar falando, orientando vocês, vocês podem rever a qualquer momento, tá? Então, a partir de hoje, eu vou estar gravando e vou colocar à disposição na sala de aula também, tá bom? Eu só vou ver como vai ser a configuração da aula ministrada. Eu imagino que eu vou ter que criar um ícone aqui, ou criar uma sala, um departamento novo aqui na sala, aula ministrada, uma coisa assim, né? Acho interessante, aula ministrada. Daí eu acredito que todas as aulas ministradas vai ter um link onde você vai clicar e vai buscar o vídeo lá no YouTube, no canal Paulo Eduardo, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Ok, estamos com 8 participantes hoje, por enquanto, tá? Eu vou iniciar a aula. São 8h11. Pessoal, hoje, como programado, vamos realizar a aula 35, 36 e 37. Tá? São engrenagens. Nós fizemos uma introdução referente a engrenagens, de modo geral, e falamos sobre os pontos importantes, a parte de configurações, tipos de engrenagens, aplicações, né, na indústria, aproveitando esse material do telecurso, tá? Então, na aula 35, engrenagem 4, tá? Nós vamos estar trabalhando com a engrenagem cônica, tá? A engrenagem cônica, quando olhando essa configuração aqui, esse desenho, essa configuração dela, lembrando que temos o diâmetro externo, tá? Que essa cotagem, essa distância daqui até aqui na extremidade, o diâmetro externo da engrenagem, o diâmetro primitivo, tá? Mostrando a linha neutra aqui entre o dente aqui, tá? E nós temos o ângulo, tá? O ângulo primitivo. Daí, através dessa imagem, e uma informação nova para nós é o número de dentes. Ela é informada, cobrado como a letra Z, tá? Então, a letra Z, quando aparecer a letra Z, em qualquer cálculo de engrenagem, significa número de dentes, tá? Número de dentes, tá? O número de dentes ele é muito importante para dimensionamento, tá? Parte de dimensões, diâmetro externo, tá tudo relacionado, módulos, tá? Então, ele precisa de algumas informações para o seu dimensionamento, tá? Então, o diâmetro externo, fazendo uma pequena leitura aqui, acho que é importante que o diâmetro externo é dado pela fórmula diâmetro externo, que é igual a diâmetro primitivo,
mais 2 vezes o módulo vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo, pessoal, é o ângulo primitivo, tá? E onde é o seguinte, o diâmetro primitivo é dado por diâmetro primitivo, que é igual ao módulo vezes o número de dentes. É fórmula, tá? Tudo isso que é padronizado, é calculado. As grandes empresas que fabricam os motos redutores, jogos de engrenagens, para fornecer para a indústria, né? Para produção em série, para fabricação de peças intercambiáveis, reposição de engrenagens, tá? É padronizado. Então, todas as empresas, os engenheiros, os projetistas utilizam esses cálculos pertinentes, tá? Aproveitem, tá? Estamos numa parte de aperfeiçoamento, aprendizagem, tá? Mas é importante vocês estarem sabendo essas informações para quando no futuro, tá? Vocês aplicarem, utilizarem no dia a dia de vocês, tá? E aqui reforçando o que eu dizer, é o número de dentes. O ângulo é dado por essa fórmula aqui, que é o número de dentes Z e número de dentes ZA. O que significa Z? Z é o número de dentes de engrenagem que será construído, ou que você quer dimensionar, você quer projetar, tá? E ZA é o número de dentes da engrenagem que será acoplado. Vamos supor, se eu tenho um jogo de engrenagem, deixa eu pegar uma ilustração aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem onde promova isso. Não, eu não tenho. Bom, vocês lembram na aula que nós tínhamos o pinhão, que era uma engrenagem menor, e a coroa, engrenagem maior? É o mesmo significado. A gente pode, se você quiser calcular a coroa, eu vou atribuir o Z. Daí, com certeza, o pinhão, né? E com certeza a coroa, que vai ser a engrenagem que vai acoplar com ela, vai trabalhar com ela, e talvez seja com maior número de dentes ou não, será o ZA, tá? Então, o Z é a engrenagem que você quer dimensionar, e o ZA seria a engrenagem que vai ser acoplado, vai ser trabalhado com ela, em conjunto, tá? E a partir das 3 fórmulas, podemos deduzir a fórmula do módulo e encontrar o seu valor. Então, é a seguinte, diâmetro externo, que é igual a diâmetro primitivo, mais 2 vezes módulos, vezes o ângulo, vezes o cosseno do ângulo primitivo. E como dp, diâmetro primitivo, é igual a módulo, vezes o número de dentes, então a gente vai substituir na fórmula, que logo, diâmetro externo é igual a módulo, vezes o número de dentes que você deseja projetar, mais 2 vezes o módulo, vezes o cosseno do ângulo primitivo. E se a gente escrever, fazer a descrição, diâmetro externo é igual ao módulo, vezes o número de dentes que você deseja projetar, da engrenagem que você deseja projetar, mais 2 vezes o cosseno do ângulo primitivo. E isolando, fazendo a unificação das duas fórmulas, isolando a fórmula, né? Isolando o módulo, no caso eu quero saber o módulo, tá? Módulo é igual a diâmetro externo dividido pelo número de dentes da engrenagem que você deseja selecionar, calcular, mais 2 vezes o cosseno do ângulo primitivo. Daí ele coloca aqui uma aplicação, tá? Então, entendendo, ele já atribui a dimensão do diâmetro externo, 63,88, o número de dentes que você deseja construir ou projetar, 30 dentes, e 120 na que vai ser acoplada, tá? Na engrenagem que vai ser acoplada. Então, se eu estou projetando uma engrenagem de 30 dentes e que vai ser acoplado numa engrenagem de 120 dentes, então eu tenho um pinhão e a coroa, né? Vamos supor assim, né? Pelo número de dentes. E é necessário calcular primeiro um ângulo primitivo, e aqui está ensinando passo a passo, tá? E eu não vou ficar comentando essa resolução. Eu vou elaborar um vídeo, eu vou calcular ele na unha aqui, fazendo aqui, e para vocês
conseguirem entender melhor. Mas esse material aqui está muito bom também. Se você pegar em casa aqui, pegar esse exercício, esse exemplo aqui de aplicação, jogar isso aqui vocês vão praticar isso aqui no caderno de vocês. Vocês com passo a passo, a orientação toda que está aqui, você vai atingir o seu objetivo, tá? Aqui também tem o ângulo da cabeça e do pé do dente. Como calcula, tá? Vocês lembram que eu tenho o ângulo aqui primitivo. Olha só a legenda aqui, tá? Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que nós vimos anteriormente, que é o ângulo primitivo, tá? Do dente. Então eu tenho o ângulo primitivo do dente, que é uma linha neutra, tá? E João, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom. João, aula 35, 36, 37, tá ok? Então, dando sequência, pessoal, aqui nós temos o ângulo o ângulo primitivo do dente aqui da engrenagem, e do início aqui do corpo da engrenagem aqui, tá? Eu tenho o ângulo da cabeça do dente, e da linha neutra aqui, da linha do ângulo primitivo aqui até a cabeça aqui, eu tenho o ângulo da cabeça do dente, tá ok? Então, pessoal, eu tenho o ângulo primitivo, eu tenho o ângulo do pé do dente, eu tenho o ângulo da cabeça do dente, tá bom? Então, a gente também tem condições de calcular esses dois ângulos aqui, tá bom? Então, vamos pegar aqui, também é simples. O ângulo do dente são calculados pelas fórmulas, tá? O ângulo da cabeça do dente é equivalente à tangente do ângulo da cabeça do dente, tá? Que é igual a 2 vezes seno do ângulo primitivo, dividido pelo número de dentes que você deseja projetar. E para o ângulo de pressão, o alfa é 14 graus e 30, então 14 e 30 ou 15, tá? E para calcular o ângulo do pé do dente, nós temos a tangente do ângulo do pé do dente, que é igual a 2,33 vezes seno do ângulo primitivo, dividido pelo número de dentes. E para o ângulo de pressão igual a 20 graus, temos, sem algumas exceções, tá? Algumas observações, tá? Exceções. Nós temos para 20 graus, nós temos 2,5 vezes seno do ângulo primitivo dividido pelo número de dentes. Aqui reforçando, tá? Vou comentar aqui esse momento aqui. Para ângulos de 14,30 a 15, eu tenho que tangente do ângulo da cabeça, do dente da cabeça do dente, é igual a 2,33 vezes seno do ângulo primitivo dividido por Z. Então, essas duas seções aqui é nesses casos apenas, tá? De 14,30 ou 15. E no caso, o ângulo de 20, esses casos. Sendo outros ângulos aqui, atribuir a fórmula inicial, tá bom? Pessoal, dúvidas por enquanto? Seguindo. Aqui, no caso, ele já está aplicando uma atividade, tá? Ele atribui algumas informações, número de dente, o ângulo, tá? Ângulo de pressão, é o ângulo primitivo.
e você consegue atribuir aqui as fórmulas, tá? Eu também não vou comentar. É que é importante você praticar em casa no seu caderno, tá legal? Então, mais 2 ângulos são necessários para a construção das engrenagens cônicas. Um deles é o ângulo... Cadê? É o ângulo... Esse ângulo que será utilizado para torneamento da superfície cônica do material da engrenagem. Então, o ângulo de torneamento, tá? Do material para ser torneado, usinado, tá? Que é o ângulo de inclinação do carro superior, tá? Para a realização do torneamento cônico do material. Então, pessoal, aqui vou mostrar aqui para vocês. O material mostra quando vai executar a usinagem dessa engrenagem, tá? Ela mostra, ajuda quem vai produzir essa peça, o ângulo de inclinação, tá? Primeiro trabalho. O ângulo é igual à soma do ângulo primitivo mais o ângulo da cabeça do dente. É apenas isso. Soma esses 2 ângulos. Então, a gente já tem o ângulo de inclinação das ferramentas, do ajuste da ferramenta de usinagem. E aqui também tem mais um ângulo que o fresador deve inclinar a cabeça do divisor, tá? Para fresar a engrenagem cônica. Aqui inicialmente é essa aqui, tá? É o início do pé aqui, praticamente do dente da engrenagem, que é o mesmo ângulo do pé da engrenagem, né? Apenas a gente vai estar pegando o ângulo do pé da engrenagem menos o ângulo primitivo, o ângulo do pé da engrenagem. É o primitivo, exatamente. Aplica aqui a subtração e você já tem um ângulo de posição da fresadora. A ferramenta da inclinação da cabeçote da divisora, da fresadora. Tá? A altura do dente. Algumas informações pertinentes, acho interessante você estar atento quanto a isso. Tá? Você tem a linha neutra aqui do diâmetro primitivo aqui do seu dente. Tá? Então, a gente comentando aqui, esse A é a altura da cabeça do dente. O M, o A, o B, a altura do pé do dente. Atribui como módulo, tá? A altura do pé do dente, tá? Ele é 1,25 do módulo para ângulo de pressão de 20, tá? Algumas exceções, tá? E 1,17 vezes o módulo para ângulo de pressão de 14,30 ou 15, tá? Algumas exceções. Algumas a aplicação já prática já. Ele praticamente já está fabricando uma engrenagem, tá, pessoal? Exemplos durante a teoria, esses exemplos executados, tá? Esse valor atribuído é um exemplo, tá? Pronto. Aí, pessoal, vocês podem praticar em casa, tá? Pratique em casa exercício. Tem 2 exercícios bacanas. Acho interessante vocês praticarem, bom? E uma das minhas atividades, a partir da semana que vem, eu vou introduzir, além das boas práticas, eu vou introduzir um exercício de cálculo. E semana que vem eu vou iniciar com cálculo de RPM, e a partir daí, até encerrar os cálculos, tá? Cada semana eu vou introduzir um cálculo de engrenagem também. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Aqui o importante para vocês é praticar. Se vocês não praticarem, não tem como absorver essa atividade. E vou passar um vídeo para poder
reforçar o que eu disse na aula 35, tá bom? Pessoal, dúvida? Quem entrou agora, pessoal, o João foi o último aluno meu da sala, tá? João. João, aqui, voltando. João, bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos com 9 na sala hoje, hein? Por enquanto. Então, pessoal, o que eu já organizei? Já mostrei no início da aula, tá? Esperando vocês chegarem na sala, que reformulei o estúdio aqui, a área do estúdio aqui na sala de aula de vocês, tá? Além da apostila, tem os vídeos, tá bom? Eu vou mostrar aqui o exemplo da aula 35. Então, ele está atualizadíssimo. Então, vocês vão ter acesso a todos os vídeos também, tá? É um link. Na hora que você clicar aqui, por exemplo, deixa eu pegar a aula 35. Aula 35, você tem acesso à apostila, que eu estou trabalhando com vocês agora, tá? É na íntegra. E você vai ter acesso ao vídeo. Vocês escutaram meu vídeo? Vocês estão vendo minha tela e tem acesso ao áudio do vídeo? Pessoal? Uhum. Legal. Então, pessoal, o que foi necessário fazer? Olha só, eu criei um canal, tá? Eu criei um canal para mim executar a postagem desses vídeos, porque a sala de aula de vocês não suporta o anexo. Eu não consigo postar os vídeos na sala de aula de vocês, tá? Então, o que eu faço na sala de aula de vocês? Apenas eu coloco um link da aula, tá ok? Apenas introduzo um link. Não pesa nada para a plataforma, tá? A única coisa pesada para a plataforma é o peso da apostila, né? Em capacidade de mega lá, tá? Então, a apostila é a única coisa pesada que eu estou postando. Vídeo, nenhum vídeo mais. Bom, eu já não conseguia postar vídeo, né? Eu abri no meu computador e vocês não tinham acesso depois para ter uma revisão, para checar, no momento de elaborar a atividade de vocês, tá? Então, o que eu consegui promover de ontem para hoje para vocês? Introduzir os vídeos devido à importância de vocês rever esses vídeos e buscar isso num site, sei lá, num canal de YouTube confiável. Eu elaborei um canal para mim, tá? É muito novo para mim, primeira vez, então eu estou iniciando lá, não tem, estou preparando ela, tá? Então, de ontem para hoje eu coloquei todos os vídeos das aulas anteriores até a 37, se não me engano, a aula de hoje, né? Então está atualizado. Eu pretendo até hoje à noite, então acabou 10 horas, eu tenho uns compromissos, tá? Daí 10 horas eu vou voltar e eu pretendo colocar o restante das aulas aqui para vocês de elementos de máquina, tá bom? Então, pessoal, a sala de aula de vocês já está atualizada e eu acredito que vai estar ajudando muito vocês, é positivo. Depois eu quero o feedback de vocês, tá? Ó, estou preparando a sala de aula de vocês com a apostila e com o link do vídeo, tá bom? Então, vocês vão ter acesso à apostila. Acabou minha aula, nossa aula até 10 horas, encerrou nossa aula, vocês vão ter acesso à apostila e vão ter acesso ao vídeo, tá bom? E acredito que a partir da semana que vem, eu vou estar elaborando, vou elaborar alguns vídeos, resolvendo o exercício de cálculo de acionamento, tá? Vai ser meu primeiro vídeo que eu vou elaborar, tá bom? Então eu pretendo deixar de uma boa qualidade, imagino que vou me esforçar ao máximo, tá, para vocês. E vai ser positivo e eu estou gostando. É um desafio para mim, tá? É um desafio. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida por enquanto?
quanto ao formato da sala de aula. Então, vamos lá. Aula 35, ministrada agora. Vamos passar o vídeo para poder reforçar o que foi dito, tá bom? Ai, ai, ai. Nessa altura, você já deve ter percebido a importância dos cálculos para quem estuda os elementos de máquinas. Deve ter percebido que, sem conhecer bem esses cálculos, é impossível fazer qualquer um desses elementos. Então, preste atenção que a nossa teleaula está começando. Bom, não vou atrapalhar mais a aula deles e preste atenção do que vem por aí. Com a nossa teleaula de elementos de máquinas, você vai ficar afiado no cálculo de engrenagens cônicas de dentes retos acopladas com eixos a 90 graus, aprendendo a encontrar o diâmetro externo, o diâmetro primitivo, o módulo e alguns ângulos, como o ângulo da cabeça do dente e o ângulo do pé do dente. Viu só? Tem que estudar muito para aprender a fazer os cálculos, tem que rachar até dizer chega. Olha, Caiu. achando aqui que era a minha internet, é ele que caiu, é? Eu também tava achando que era aqui. Positivo. Entendeu? Vai ser boas práticas até o final do curso, não é possível.
E aí, nada? Pessoal, estamos escutando? Tamo. Tá ok? Legal. Desse é um problema de comunicação, tá? Então, vou restabelecer aqui a aula aqui, pessoal. Estamos com 9 alunos. Estão visualizando minha tela? Só um minutinho. Foi necessário reiniciar meu computador. Eu não sabia que era o problema, tá? Vou sequência no vídeo. Ok. Nessa altura, você já deve ter percebido a importância dos cálculos para quem estuda os elementos de máquinas. Deve ter percebido que, sem conhecer bem esses cálculos, é impossível fazer qualquer um desses elementos. Então, preste atenção que a nossa teleaula está começando. Bom, não vou atrapalhar mais a aula deles e preste atenção do que vem por aí. Com a nossa teleaula de elementos de máquinas, você vai ficar afiado no cálculo de engrenagens cônicas de dentes retos acopladas com eixos a 90 graus, aprendendo a encontrar o diâmetro externo, o diâmetro primitivo, o módulo e alguns ângulos, como o ângulo da cabeça do dente e o ângulo do pé do dente. Viu só? Tem que estudar muito para aprender a fazer os cálculos, tem que rachar até dizer chega. Silva, vem dar uma olhada numa história que me deixou tiririca. O que foi? Eu descobri que para se fazer o cálculo de uma engrenagem cônica com dentes retos acoplados com eixos a 90 graus, não serve os cálculos que a gente aprendeu para as engrenagens helicoidais. É mole, é brincadeira. Tito, os cálculos para se fazer um bico de avião não são os cálculos que se usam para fazer a hélice. Os cálculos de uma engrenagem cônica não são também como os cálculos que você aprendeu para uma engrenagem helicoidal. Ah, cálculos. Eu não aguento mais fazer tanto cálculo. Tito, o que é isso? Tá querendo aprender sem estudar? É o mesmo que querer ganhar dinheiro sem trabalhar. Ah, Silva, você tá certo. Você me convenceu mais uma vez.
Mas me dá uma força que esse assunto aqui é duro de roer, viu? Claro, mas chega de papo. Vamos agora estudar os cálculos técnicos de uma engrenagem cônica com dentes retos acoplados a eixos a 90 graus que apresenta um dente quebrado. Engrenagem cônica com dente quebrado. Tá aí um ponto de contato entre a mecânica e a odontologia, né, Miguel? Mas nesse caso é só mecânica, mesmo porque engrenagem não tem cárie, né, Ângela? Mas vamos lá. O diâmetro externo, Que é o DE. o DE, ele pode ser medido. O número de dentes Que é o Z. pode ser contado. Agora, o ângulo primitivo Delta. pode ser calculado. Vamos ver como é que fica isso visualmente. Olha só, nessa figura você pode conferir a posição das cotas. O diâmetro externo, o diâmetro primitivo e o ângulo primitivo. Bom, agora vamos ver a fórmula para cada um deles. A fórmula do diâmetro externo. Diâmetro externo é igual diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo vezes o cosseno de delta. Ficou claro para você? Bom, agora a fórmula do diâmetro primitivo e do ângulo primitivo é com o Miguel. Então vamos lá. O diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. E o ângulo primitivo é dado por essa fórmula. Tangente de delta igual a número de dentes da engrenagem quebrada dividido pelo número de dentes da engrenagem acoplada. Que é o ZA. Exatamente. A partir dessas 3 fórmulas, nós podemos deduzir a fórmula do módulo e calcular o seu valor. O que você encontrou aí, Titão? Nada, eu tô colocando essa letra aqui na minha mão. O que é isso, rapaz? Cola? Nada. Esse aqui é o valor que eu quero descobrir na fórmula. É o M de módulos. Ah, então anota aí mais uma vez a fórmula que nós vamos achar esse valor juntos. Diâmetro externo é igual diâmetro primitivo mais 2 vezes módulo vezes cosseno do ângulo primitivo. Confere? Confere. Tá aí. Diâmetro externo igual a diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo vezes o cosseno do ângulo primitivo. Bom, como a gente sabe, o diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. Então a gente pode substituir na fórmula que fica assim: diâmetro externo igual ao módulo vezes o número de dentes mais 2 vezes cosseno do ângulo primitivo. Vamos reescrever para facilitar. Fica diâmetro externo igual a módulo vezes número de dentes mais 2 vezes cosseno do ângulo primitivo. Agora é só isolar o módulo que a gente tem. Módulo igual a diâmetro externo sobre número de dentes mais 2 vezes o cosseno do ângulo primitivo. Puxa, legal, mestre. Agora já dá para calcular o módulo da engrenagem. O diâmetro externo você já mediu, não é, Tito? Já sim. Deu 63 milímetros e 88 centésimos. Joia. O número de dentes da engrenagem quebrada é 30. E o número de dentes da engrenagem acoplada é 120. Agora vamos calcular o diâmetro primitivo da engrenagem quebrada. Na engrenagem, o ângulo primitivo a gente calcula assim: tangente de delta é Z, o número de dentes da quebrada dividido por ZA, o número de dentes da acoplada. Conforme os nossos dados, dá 30 sobre 120, que dá 25 centésimos. Quanto é que dá o arco tangente de 25 centésimos aí, Tito? Dá 14 graus e 2 minutos, Silvano. Muito bem. Então, a gente já pode calcular o módulo aplicando na fórmula que você viu agora. Bom, a fórmula é: módulo é igual ao diâmetro externo dividido por número de dentes mais 2 vezes o cosseno do ângulo primitivo. E agora vamos substituir os valores, né, Ângela?
você encontra aqui, ó, no seu livro do telecurso, na tabela de cossenos. Então vamos lá. Bom, o diâmetro externo é 63 inteiros e 88 centésimos. O número de dentes da engrenagem quebrada é 30. E o ângulo primitivo é 14 graus e 2 minutos. Então, o módulo fica 63 inteiros e 88 centésimos sobre 30 inteiros mais... Não preciso usar a calculadora aqui. 1 inteiro e 94 centésimos. Ou 63 inteiros e 88 centésimos sobre 31 inteiros e 94 centésimos. O que dá 2. O módulo vale 2. Estamos quase chegando lá, hein, Titão? Mas o que está faltando, Silvan? Está faltando definir alguns ângulos. O ângulo da cabeça e do pé do dente. Vamos ver esses ângulos? Olha aí, a letra grega delta, como você sabe, representa o ângulo primitivo. A letra psi representa o pé do dente. A letra gama, a cabeça do dente. A fórmula do ângulo da cabeça do dente é a seguinte. Tangente de gama igual a 2 vezes seno de delta sobre z, que é o número de dentes. Bom, agora a fórmula do ângulo do pé do dente. Vamos lá. Tangente de gama igual a 2 inteiros, 33 centésimos, vezes o seno de delta sobre z. Mas isso para ângulos de pressão de 14,5 ou 30 graus, né? Porque se o ângulo for de 20 graus, a fórmula muda um pouco. Muda mesmo. Para ângulos de pressão de 20 graus, fica assim. Tangente de gama igual a 2 inteiros, 50 centésimos, vezes seno de delta sobre z. Bom, eu acho que isso já dá instrumentos suficientes para o pessoal que está assistindo a teleaula encontrar os ângulos aqui no livro, não é? Isso mesmo. Se você for olhar a sua aula no livro, você não só vai encontrar a solução dessa questão, como também exercícios para praticar os cálculos que a gente acabou de passar para você. Bom, mas antes de correr para o seu livro, dá só uma verificada aí na revisão da teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de elementos de máquinas de hoje, a gente aprendeu a fazer alguns cálculos de engrenagens cônicas, como o cálculo do diâmetro externo, do diâmetro primitivo, além dos cálculos dos ângulos, como os da cabeça e o do pé do dente. Esse pessoal aí já está indo embora para casa. E sabe o que eles vão ter que fazer quando chegar lá? Vão ter que estudar mais. Porque cálculos, como muitas coisas na vida, a gente só aprende exercitando bastante. Não se esqueça de estudar, porque na próxima teleaula tem mais sobre cálculos para você aprender. Até lá! Pois que está duplicada a voz. Pessoal, bom dia. Vamos dar sequência. Tá, a aula 35. Pessoal, todos estão me escutando? Estão visualizando minha tela? Tá ok? Positivo. Ok. Foi apenas um imprevisto que ocorreu aquela hora. 2 minutos. Ok. 9 horas a gente para fazer um intervalo de 15, tá ok? Tranquilo.
36. Vou seguir a lógica aqui de vocês, tá? Vou abrir o material lá. Continuando a parte de engrenagens, a gente vai estar trabalhando agora com o sem fim coroa, tá? Ele também tem alguns cálculos pertinentes para o seu dimensionamento. Legal? Aqui está ilustrando, tá? O exemplo de um sem fim coroa de 4 entradas, tá bom? 1, 2, 3, 4 filetes, tá? Tem um avanço, que é o pH, que é igual a 4P, e o passo, que é 4, tá bom? Tem algumas observações, que a rosca, tá? Um parafuso com rosca sem fim, com apenas uma entrada, acoplada com uma coroa de 60 dentes, é uma situação, tá? Que está aplicando para você. Depois vocês vão ver a resolução desse exercício aqui. Tem umas formações de 60 dentes, né? Na coroa, ele vai estar trabalhando o sem fim a 1800 RPM, e onde ele é 1 por 60, né? No caso, dividido por 60, acredito que seja a relação de transmissão, resulta 30 RPM na saída, tá bom? Bom, para calcular a RPM na saída, nós temos o RPM na coroa, que é o NC, que é igual a NP, que é a RPM do parafuso da coroa sem fim. Vocês lembram lá que 1800 RPM, e o número de dentes da entrada do parafuso, NE, e ZC é o número de dentes da coroa, tá bom? Aqui está exemplificando para vocês, aplicando a fórmula, que ele é bem simples, ele é mais tranquilo comparado ao anterior, tá bom? Aqui está resolvendo aquele exercício. Eu não vou entrar em detalhes, depois vocês vão praticar isso no caderno, tá legal? E ele não tem tanto segredo assim. Mas tem aqui, no caso da resolução do exercício do RPM, tá? Agora, se eu for trabalhar módulos, informações dimensionais da engrenagem, nós temos o seguinte: toda uma configuração dimensional de cotas. Vocês vão ter que fazer essa consulta aqui, tá? DP, de um primitivo, de um externo, D2, E onde cada um está o seu significado. M significa módulo, ZC, deixa eu aumentar a fonte. O ZC, o número de dentes, sempre o Z, número de dentes. Pessoal, 9 horas, vamos realizar um pause, vamos tomar água, ir no banheiro, tomar um café, tá? Daqui 15 minutinhos a gente retorna, tá ok?
Pessoal, retornando, tá? Nós acabamos... Oi? Taylor, bom dia. Bom. Pessoal, dando continuidade, continuando a nossa aula, tá? O DP é diâmetro primitivo, o DE é diâmetro externo, o D2 diâmetro maior, o L largura da roda, o R raio, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha, 9 alunos hoje por enquanto, tá? Tem um ângulo do chão da coroa, a altura da cabeça do dente, a altura do pé do dente, o H, a altura total do dente, o ângulo beta é ângulo da hélice e a distância entre eixo da roda e da rosca do sem fim. Aí no parafuso eu tenho o DE, que é o diâmetro externo, diâmetro primitivo DP e o ângulo franco do filete, tá? Que os ângulos, as informações do sem fim e informações pertinentes à coroa, tá? Aqui as fórmulas, né, relacionada. Se eu estiver trabalhando dentro das informações necessárias, tá? As fórmulas. E aqui no caso vai estar trabalhando algumas informações, tá? De duas entradas. Uma fórmula para valores de L. A parafuso com rosca sem fim de uma ou duas entradas. E quando eu tenho valores de L para parafusos com rosca sem fim com mais de duas entradas, você usa essa aqui, tá? Então L, que é igual a 2,38 vezes o passo mais 6. Esse aqui é para uma, duas entradas, para sem fim. Quando eu tenho sem fim com mais de duas entradas, é essa fórmula aqui de L, de 2,15 vezes espaço mais 5, tá? Pessoal, vocês estão visualizando minha tela e escutando? Escutando? João? Tá tranquilo. Ok, né? É que tá oscilando um pouco a rede aqui, tá? Mas qualquer coisa vocês falam para mim. Valores de H também tem as suas exceções dentro dos ângulos de pressões, tá? E aqui já está aplicando algumas fórmulas, tá? Valores, tá legal? Eu não vou comentar a aplicação de valores, tá bom? E aqui tem um exercício, tá legal? Para reforçar isso com vocês. Tem o exercício 1, que vai calcular RPM, e o 2 vai calcular a engrenagem, tá legal? Então, cálculo de engrenagem, pessoal, e RPM é só praticando mesmo, tá? Essa é a teoria muito bacana, bem orientativa. Vou reforçar agora com o vídeo da aula 36. Legal? E agora o vídeo da aula 36. Tá vendo essa penteadeira aqui? Pois é, tá funcionando direitinho, não é? Mas você não sabe o forrobodó que foi quando quebrou a engrenagem dela. Pois é, porque quebrou a coroa e o parafuso com rosca sem fim, tudo ao mesmo tempo. E aí precisava fazer outros rapidinho. E para fazer outros, você já viu, precisava ser alguém que conhecesse muito bem os cálculos técnicos dessas peças. Você conhece? Se não conhece, vai conhecer agora, na teleaula de elementos de máquinas de hoje. Você vai recordar os conceitos de coroa e de parafuso com rosca sem fim. Vai aprender as fórmulas de cálculo do RPM da coroa e quais são as dimensões da rosca sem fim.
vai conhecer a nomenclatura e as fórmulas dessas peças e vai aprender a fazer cálculos, muitos cálculos, como o do diâmetro primitivo, o da altura do dente da rosca e o do ângulo da hélice. Pois é, agora você vai ver como é que a gente fez uma engrenagem dessas aqui voltar a funcionar através do conhecimento das peças e dos seus cálculos técnicos. E aí, Titão, tá querendo hipnotizar a engrenagem aí, é? Que nada, ela que tá queimando a minha cabeça. Como é que é? É que eu tô tentando descobrir o cálculo da coroa e do parafuso com rosca sem fim. Enlouqueceu, rapaz? Você já viu alguém aprender esses cálculos sozinho? Ih, rapaz, para fazer esses cálculos tem que conhecer a fórmula direitinho. E assim mesmo precisa ver se o cara conhece os componentes da engrenagem. Você conhece o conceito de coroa e de parafuso com rosca sem fim? Bom, eu conheço sim. A coroa e o parafuso com rosca sem fim fazem parte de um sistema de transmissão. Um sistema muito usado em mecânica, principalmente quando a gente quer redução de velocidade ou aumento de força nos redutores. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Olha aí, por exemplo, aqui a coroa e o parafuso com rosca sem fim servem para reduzir a velocidade ou para aumentar a força nos redutores de velocidade, conforme cada caso. E esse conjunto, como você já viu, é composto por uma coroa e um parafuso com rosca sem fim. Mas agora nós vamos dar uma olhada num outro assunto. As entradas do parafuso com rosca sem fim. Peraí que aí você me pegou. Entradas? Calma que a gente chega lá. Então, eu garanto que até o final da nossa teleaula você vai estar afiado nos cálculos dessas engrenagens. E você em casa preste bastante atenção nas entradas do parafuso com rosca sem fim. Um parafuso com rosca sem fim pode ter uma ou mais entradas. Este que você está vendo agora tem 4 entradas. Confira no detalhe dos 4 filetes. Você sabia, Ângela, que o número de entradas da rosca de um parafuso com rosca sem fim influi no sistema de transmissão? Ah, é mesmo? Se um parafuso com rosca sem fim tiver apenas uma entrada e essa entrada estiver acoplada a uma coroa de 60 dentes, por exemplo, a cada volta que o parafuso der, a coroa vai girar apenas um dente. Ah, é? Exatamente. Bom, agora eu fiquei curiosa. Vou pensar aqui um pouquinho. Bom, como a coroa tem 60 dentes, uma volta do parafuso gira um dente da coroa. Bom, vai precisar 60 voltas do parafuso para dar só uma volta da coroa. Mas como é que fica se o parafuso tiver 2 entradas ao invés de uma só? Isso é comigo. Chega aqui. A coroa tem os mesmos 60 dentes. Mais uma volta do parafuso gira 2 dentes. Com apenas 30 voltas do parafuso, a gente dá uma volta na coroa. Como eu ia dizendo, o número de entradas do parafuso influi no sistema de transmissão. Preste atenção aí. Como você viu no primeiro exemplo, com um parafuso com rosca de uma só entrada, uma volta de coroa equivale a 60 voltas no parafuso. Isto mostra que o RPM da coroa é 60 vezes menor que o do parafuso. Então, por exemplo, se o parafuso com rosca sem fim gira a 1800 RPM, a coroa gira a 1800 dividido por 60, o que dá 30 RPM. Agora, acompanhe comigo o segundo exemplo. Com um parafuso de 2 entradas, uma volta da coroa equivale a 30 voltas do parafuso. Isso mostra que o RPM da coroa é 30 vezes menor que o do parafuso. Então, nesse caso, se o parafuso com rosca sem fim gira a 1800 RPM, a coroa gira a 1800 dividido por 30, o que dá 60 RPM. Resumindo, com o parafuso de uma entrada, o giro da coroa foi de 30 RPM. Agora, com o parafuso com rosca de 2 entradas, o giro foi de 60 RPM. Quer dizer, com o dobro de entradas, a coroa dobra a velocidade. Precisamente. Legal, eu gostei. Agora, vale a pena a gente anotar essa fórmula, a fórmula da RPM da coroa. O RPM da coroa, que é identificado como NC, é igual a RPM do parafuso com rosca sem fim, que é o NP, vezes o número de entradas do parafuso, que é o NE.
dividido pelo número de dentes da coroa, que é o ZC. Aí, bom, é aquilo que a gente já descobriu naqueles 2 exemplos. Só que agora... Na forma de fórmula. Na forma de fórmula? Meio estranho, não? O importante é que o pessoal entendeu, não é? Para saber se vocês entenderam mesmo a fórmula, vamos fazer um pequeno exercício aqui, com a fórmula. Vamos supor que num sistema de transmissão, o parafuso com rosca sem fim tem 3 entradas e ele desenvolve 800 rotações por minuto. Se a coroa tem 40 dentes, qual vai ser a rotação dela? É só botar os dados na fórmula. NP, a RPM do sem fim, são 800 rotações. NE, número de entradas, são 3 entradas. E ZC, o número de dentes da coroa, dá 40 dentes. E fazendo as contas, a gente chega rapidinho ao resultado. Dá 60 rotações por minuto. Titão, observe bem esse parafuso com rosca sem fim. Eu vou te mostrar mais um cálculo. A relação entre o passo e o avanço. Veja, o passo que você vê aí é indicado pela letra P e o avanço é o pH. A relação entre eles também é dada por uma fórmula bem simples. A fórmula é essa aqui. O avanço é igual ao número de entradas vezes o passo. Ou seja, pH igual NE vezes P. Legal, Silva. A gente já aprendeu 2 tipos de cálculo. Mas se eu quisesse descobrir as dimensões dessa coroa e desse parafuso aí? Nesse caso, Titão, é preciso descobrir um módulo. E para isso você vai usar uma fórmula. É uma fórmula que você já aprendeu. A mesma que é usada no cálculo de engrenagem helicoidal. Lembra dela? Você deve estar lembrado. O módulo a gente calcula assim. Ele é igual ao diâmetro externo do parafuso mais o diâmetro externo da coroa, menos 2 vezes a distância entre os centros, dividido por 4. Então, Titão, pegou o cálculo? Peguei, mestre. Mas para facilitar, eu queria ver se decorava direitinho essa nomenclatura aí. Todas essas iniciais que aparecem na fórmula. Porque você sabe, né? A coroa tem seus dados, o parafuso também tem os seus. E eu queria saber realmente essa aqui, ó. Isso aí é muito importante. Você aí em casa também acompanha a nomenclatura, porque assim fica mais fácil na hora de resolver os cálculos. Vamos lá, começando com os símbolos da coroa. M de módulo, Z índice C de número de dentes da coroa, DP de diâmetro primitivo, DE de diâmetro externo, D2 de diâmetro maior, L de largura, R de raio, delta de ângulo de chanfros, A de altura da cabeça do dente, B de altura do pé do dente, H de altura total do dente, beta para o ângulo da hélice e E para a distância entre os eixos da coroa e do parafuso com rosca sem fim. Não saia daí. Vamos ver direto os símbolos que aparecem na nomenclatura do parafuso com rosca sem fim. No parafuso com rosca sem fim é assim. O DE é o diâmetro externo, o DP é o diâmetro primitivo e o gama é o flanco do filete. Agora você sabe onde vai cada um desses símbolos, não sabe? Se você não sabe, confira aí. O diâmetro externo do parafuso sem fim, o diâmetro primitivo do parafuso, o raio do dente da coroa, o ângulo dos chanfros da coroa, o diâmetro primitivo da coroa, o diâmetro externo da coroa, o diâmetro maior da coroa e a distância entre os eixos da coroa e do parafuso com rosca sem fim. Legal, hein, Silva? Agora a gente vai ver as outras fórmulas? Vamos sim. E com elas, nenhum cálculo mais vai te pegar desprevenido. Anota aí. Você aí em casa não precisa anotar, não. Depois você vai conferir tudinho no seu livro de estudos, fórmula por fórmula. Olha aí, a fórmula do passo é módulo vezes π. A do diâmetro externo da coroa é diâmetro primitivo dela, mais 2 vezes o módulo. A do seu diâmetro primitivo é módulo vezes o número de dentes dividido pelo cosseno de beta. Beta é o ângulo de inclinação da rosca do parafuso. O seu diâmetro primitivo também pode ser dado pela fórmula diâmetro externo menos 2 vezes o módulo. Diâmetro maior da coroa
é diâmetro externo mais 2 vezes o raio, vezes 1 menos cosseno do ângulo dos chanfros da coroa. A distância do eixo da coroa é diâmetro primitivo da coroa mais diâmetro primitivo do parafuso sobre 2. E a do raio, anota aí, Titão, é a distância entre os eixos menos o diâmetro externo da coroa sobre 2. Bom, Silva, agora eu acho que dá para fazer todos os cálculos. Quase, Titão, estamos quase chegando lá. Agora só fica faltando uma coisa, saber alguns valores. Os valores da largura da roda e da altura total do dente, tá? Com esses valores colocados nas fórmulas, você vai descobrir vários outros que permitirão a construção de peças como essas daqui. Poxa, que legal, hein, Silva? Mas isso você vai estudar em casa lendo o seu livro, tá? E você aí de casa eu recomendo mesmo. Investigue bem esses valores e estude bastante o que nós aprendemos aqui nessa teleaula de hoje. E olha que a gente aprendeu bastante. Confira aí na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente estudou como se fazem os cálculos da coroa e do parafuso com rosca sem fim. A gente reviu os conceitos dessas peças e ainda aprendeu a calcular as rotações da coroa, as dimensões das peças, sua nomenclatura e as fórmulas que a gente precisa conhecer para fazer os cálculos. E aí? Tá pronto para pegar no livro e meter a mão nos cálculos? Então vamos nessa, porque na próxima teleaula tem muito mais cálculos de engrenagens para você aprender. Até lá! Pessoal, até o momento, alguma dúvida? Por enquanto, não. Tranquilo. Aline, João. Ok. Pessoal, essa aula de hoje ela é diferente de todas as aulas que eu dei até hoje, até agora no momento. Quando a gente trabalha com cálculo, eu gosto de, quando eu estou antes da pandemia, né, em sala de aula, eu gosto de expressar todos esses cálculos no quadro, tá? Ele não é teórico, ele é prático. O cálculo para mim é prático, ele é tudo trabalhado no quadro, onde eu faço todos esses cálculos no quadro, sem slide, sem nada, tá? Só que devido à rotina, né, a gente não consegue estar presencial, então eu estou tentando fazer um trabalho com uma apostila, tá? Cálculo, matemática, pessoal, a gente só aprende executando, tá? Matemática a gente aprende apenas executando. Então, acredito que vocês têm que executar esses cálculos no seu caderno aí em casa, tá bom? Pessoal, vamos trabalhar agora a apostila 37, tá? Amanhã a gente já começa a entrar em CAMI, tá? Só avisando, tá? Então, aula 37, nós vamos estar trabalhando com outro tipo de engrenagem. Legal? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Alguma observação quanto ao trabalho ser postado até amanhã, às 11h55 da noite? Alguma dúvida? Posso ajudar em alguma coisa? Professor. Sim, pode falar. Realmente é só escrito, né? Sim, só escrito. Dá uma olhadinha lá, hoje ou amanhã, tá? Clica no link lá, na postagem do material, baixa ele. É apenas dissertativo. Não, é porque... Isso. Tô fazendo pelo celular aqui em notas, para ficar mais fácil para me passar pelo caderno depois. Eu já baixei os PDF. Beleza, ótimo. Bacana. Parabéns. Isso aí. Para ficar mais organizado também. Sim, sim. Bacana. Então, pessoal, acho o mais importante, né? Reforçando aquela dica. Tome nota das minhas aulas, as observações, orientações que eu sempre estou trazendo para vocês, tá? Fazem nota. Adicione mais os conteúdos da apostila, tá?
E não deixe para fazer tudo na sexta-feira. Dia após dia, vocês vão ter a rotina que vocês estão em casa, aproveita esse momento que vocês estão exclusivos para Goiás, né, para a empresa. Então, adiantam já isso, tá? Daí, no momento da tarde, noite, vocês estão tranquilos. E na sexta-feira, né, a tardezinha, no final da manhã, você já consegue realizar a postagem da atividade. Beleza, pessoal? Melhora a eficiência da atividade de vocês. Tá bom? Bom, essa aula 37, tá? Ela vai estar trabalhando a gremalheira, né? Vou direto para a ilustração, tá? A gremalheira. Dentes perpendicular, no caso eu tenho dentes retos aqui na nossa engrenagem de dentes retos, né? E ele é perpendicular ao pinhão aqui, né? A engrenagem que é instalada na ponta pode ser do motor, tá? E eu tenho uma inclinada, tá? Dentes helicoidais, então dentes inclinados, também tem essa configuração, tá? Tanto do dentes retos como no cilíndrico, tá bom? Para calcular os dentes perpendicular, nós temos as fórmulas aqui, né? Que é o P de passo, medido na linha primitiva, tá? Não tem nada ilustrativo aqui, né? Tá, vamos lá. Então eu tenho o P, que é o passo medido na linha primitiva. Eu tenho o M de módulo, que deve ser do mesmo engrenagem acoplada. O módulo sempre é igual, viu, pessoal? O módulo que é na engrenagem de dentes retos é o mesmo do módulo da engrenagem de dentes cilíndricas, tá? O módulo tem que ser igual do conjunto. É uma parceria, tá? Isso aqui é uma parceria. Se o módulo não for igual, a união, o trabalho não ocorre, tá? Não tem uma acoplagem, um engrenamento do conjunto. União, tá? H é a altura total do dente, A é a altura da cabeça do dente, o B é a altura do pé do dente, tá? E onde eu tenho algumas orientações aqui, né? Onde o P, que é o passo, eu tenho que é igual ao módulo vezes π. O H, como que eu encontro o H, a altura total do dente? É 2,166 vezes o módulo. O A, a altura da cabeça do dente, é 1 vezes o módulo. O B é 1,166 vezes o módulo, tá? Que é a altura do pé do dente. Então, tem o seu procedimento padronizado conforme a especificação, tá? Aqui tem um exemplo, eu não vou trabalhar o exemplo, depois vocês vão fazer em casa no caderno. Refaça esse exemplo aqui no seu caderno que você vai entender perfeitamente, tá? Eu vou direto na cremalheira de dentes inclinados. Vamos ver se tem mais alguma orientação aqui. Tem um exemplo, tá? Aqui nós temos que o passo PN é calculado pelo o módulo N, vezes π. É o passo normal, né? Eu creio que o passo normal e o módulo normal, eu creio que seja, o MN, tá? E o passo circular, PC, é dado por PC, que é igual a MF, módulo do passo circular, vezes π. Aqui, ó, onde MN é o módulo normal da engrenagem, MF é o módulo frontal da engrenagem. Desculpa, isso mesmo. MN e MF, tá? Tá aqui a legendinha, tá? O ângulo de inclinação de dentes beta é igual ao ângulo do helicoide da engrenagem, que pode ser calculado por seguinte fórmula, que é o cosseno do ângulo, tá? Que é igual a PN sobre PC. Ou cosseno de beta, que é igual a MN dividido por MF, tá? Onde eu tenho o MN, que é o módulo normal da engrenagem, e NF é o módulo frontal da engrenagem. Ou PN, que é o passo normal, com um passo circular, tá? Das duas maneiras você consegue atingir o resultado, saber o ângulo, tá? E a altura total do dente é H, que é o A mais B, que é a altura da cabeça do dente, mais a altura do pé do dente, tá? Tem algumas orientações pertinentes, alguns ângulos, conforme o ângulo em 20 graus,
B é calculado que é 1,25 vezes MN, e os ângulos de 14 graus e 20 minutos, 30 minutos ou 15 graus, o B é equivalente a 1,17 vezes MN, módulo normal da engrenagem, tá? São algumas orientações referentes a esses ângulos aqui, tá bom? É o pulo do gato. Aí o exemplo 2, tá praticando com vocês. E aqui um exercício para você praticar em casa também, tá? E que eu pretendo fazer um exercício diferente de tudo aqui, executar com vocês no vídeo, tá bom? Eu vou tentar falar da minha maneira, expressar da minha maneira, sair um pouquinho do trivial aqui, do material de apoio de vocês, tá? Eu gosto um pouco de cálculo. Com feijão é melhor ainda. Olha só. Beleza, pessoal? Vou passar um vídeo para melhorar a orientação que eu passei para vocês sobre o cálculo de cremalheira, tá? Já estamos com 20 minutinhos de aula ainda, tá? E se der prazo, eu quero fazer um comentário. Estes alunos aqui da Escola Senai estão observando o funcionamento de uma cremalheira. Eles estão estudando a mesma coisa que você vai aprender nesta teleaula, os cálculos de engrenagem e cremalheira. Para começar, a gente vai rever o conceito de cremalheira. E na sequência, vamos estudar os tipos de cremalheira e, é claro, os cálculos técnicos para a fabricação de cada tipo de cremalheira. Bom, a esta altura você já deve ter uma boa ideia da utilidade desses cálculos. Deve saber que sem os cálculos técnicos é impossível fazer uma cremalheira ou qualquer outra peça. Mas antes da gente partir para os cálculos propriamente ditos, vamos conhecer direitinho o uso da cremalheira. Você conhece? E aí, Vitão? Sabe identificar essa peça? Claro, mestre Silva. Isso aqui é uma cremalheira. Ah, muito bem. Se você sabe o nome, você sabe identificar, então você deve saber também qual é o conceito dela. Preste atenção que ele vai dizer qual é o conceito dela. Bom, essa aqui é uma cremalheira, essa aqui é uma engrenagem. Elas têm a função de transformar o movimento. Bom, elas transformam o movimento retilíneo em movimento rotativo, ou vice-versa. Não é isso, Silva? É isso aí, Titão, é isso mesmo. A engrenagem transmite um movimento rotativo para a cremalheira ou, o contrário, recebe dela um movimento retilíneo. Legal, né? Uma transmite um movimento para outra nessa tangente, não é isso? Esse menino é uma parada, hein? Veja como fica a transformação do movimento entre a engrenagem e a cremalheira. Repare, a cremalheira pode ser considerada como uma roda de raio infinitamente grande. E se a cremalheira é uma roda de raio infinitamente grande, a sua circunferência pode ser imaginada como um segmento de reta. Por isso, a linha primitiva da cremalheira é tangente à linha primitiva da engrenagem. E esse é que é o conceito da coisa, conforme você compreendeu. Eu acho que sim. Mas, na verdade, eu vou compreender mais assim que eu pegar no meu livro de estudos. Mas, se o conceito é o mesmo, o cálculo muda conforme o tipo da cremalheira. Você sabia disso? Eu fazia uma ideia, né, Silva? Na verdade, eu sei que existem 2 tipos de cremalheira. É isso aí. 2 tipos de cremalheira. Cremalheiras, hein? Isso mesmo, cremalheiras. E eu estou aqui na tela com 2 tipos delas. E você sabe quais são, não? Na verdade, eu conheço, sim. Tem a cremalheira de dentes perpendiculares e a de dentes inclinados. Agora, você sabia que os cálculos técnicos são totalmente diferentes de uma para a outra? Não sabia, não. Bom, mas eu imagino, né? Porque as medidas mudam completamente de uma para outra. E agora a gente vai saber os cálculos de uma por uma. Vamos começar pela cremalheira de dentes perpendiculares. Essas fórmulas que você está vendo aí vão ajudar muito a gente nesses cálculos.
Por elas, você já vê que o passo a gente descobre multiplicando o módulo por π. A altura multiplicando 2 inteiros, 166 milésimos pelo módulo. A altura da cabeça do dente equivale a 1 vez o módulo. E a altura do pé do dente a 1 inteiro, 166 milésimos vezes o módulo. Para que essas fórmulas fiquem bem claras, vamos dar uma conferida nas medidas que aparecem aí. P é o passo, medido na linha primitiva. M é o módulo, que deve ser o mesmo da engrenagem acoplada. Já H é a altura total do dente. A é a altura da cabeça do dente. Certo. E B é a altura do pé do dente. Muito bem. Portanto, meu amigo, agora você já está totalmente preparado para fazer todos os cálculos em matéria de cremalheiras de dentes perpendiculares. E aí, Titão, pronto para os cálculos? Ah, vamos lá, tô pronto. Então anota aí que nós vamos fazer um treino. Vamos nessa. Muito bem, nós vamos calcular o passo. A altura total do dente. A altura da cabeça do dente. E a altura do pé do dente. Muito bem. A gente sabe que essa cremalheira, que é de dentes perpendiculares, ela deve trabalhar com uma engrenagem de módulo 2. Sabe qual é a fórmula que a gente vai usar para encontrar o passo, Titão? Bom, o passo é igual a o módulo vezes π. É isso? Falou. Bom, então é só substituir aqui, ó. O passo é igual a módulo vezes π. Então, passo é igual a 2, que é o valor do módulo, vezes 3 inteiros e 14 centésimos, que é o valor aproximado de π. Então, fazendo a conta, o valor do passo é 6 milímetros e 28 centésimos de milímetros. Tá certo, mestre Silva? Da música. Muito bem, agora nós vamos encontrar a altura total do dente. Bom, que é o H, né? Isso mesmo. Você sabe a fórmula? H é igual a 2 inteiros e... 166 milésimos. Vezes o módulo... É isso aí. Agora é só você fazer as contas. Se a altura total do dente é igual a 2 inteiros, 166 milésimos vezes o módulo, fica H igual a 2 inteiros, 166 milésimos vezes 2. O resultado, 4 milímetros, 33 centésimos de milímetros. Bom, a gente já tem a altura total do dente e do passo. Agora só falta calcular a altura do pé do dente. Eu tô certo? Bom, então calcula você, que essa eu não sei de cabeça, Silva. Deixa comigo. A fórmula da altura do pé do dente é P igual a 1 inteiro 166 milésimos vezes o módulo. Ou seja, P igual a 1 inteiro 166 milésimos vezes 2. O que dá 2 milímetros e 33 centésimos de milímetros. Poxa, super legal. Bom, eu acho que agora o cálculo técnico de cremalheiras de dentes perpendiculares não me pega mais não, Silvano. Tito, você não está esquecendo de nada não, é? Eu quase dei uma gafe. A gente não aprende assim fazendo um exercício só. Na verdade, nós temos que fazer um monte. Aí sim a gente pega o jeitão da coisa. É isso aí, Titão. Agora nós vamos mostrar para a galerinha lá em casa como é que se mata a pau os cálculos da cremalheira de dentes inclinados. Cálculo técnico de cremalheira de dentes inclinados. Esse assunto você conhece, não? Eu conheço sim, eu andei estudando isso. Você quer ver só? Enquanto a Ângela prepara as fórmulas ali, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cremalheira de dentes inclinados tem que trabalhar na engrenada com uma engrenagem helicoidal. Por isso, as dimensões dos dentes da cremalheira têm que ser as mesmas dos dentes da engrenagem. Olha aqui, olha. As fórmulas para o cálculo do passo normal e do passo circular. O passo normal é igual ao módulo normal, esse MN aqui, olha, vezes o π. E o passo circular é igual ao módulo frontal da engrenagem, o MF, vezes o π. E como a gente está falando de cremalheira de dentes inclinados, a gente tem que saber o cálculo do ângulo de inclinação dos dentes. Esse ângulo de inclinação, que é chamado de beta, é igual ao ângulo da hélice da engrenagem. Para a gente encontrar esse ângulo, a gente usa essa fórmula aqui, olha. Cosseno de beta
é igual ao passo normal dividido pelo passo circular. Ou o cosseno de beta é igual ao módulo normal dividido pelo módulo frontal. Legal, agora só falta a gente saber a fórmula da altura do dente. A fórmula da altura total do dente é fácil de encontrar, olha só. Ela é igual à altura da cabeça do dente, a letra A, mais a altura do pé do dente, que a gente marca com a letra B. E a altura da cabeça do dente equivale a quanto? A altura da cabeça do dente é igual a um módulo normal. Quer dizer, A é igual a 1 mn. Já a altura do pé do dente, que é B, depende do ângulo de pressão da engrenagem. Como assim depende do ângulo? Olha, por exemplo, se o ângulo de pressão é igual a 20 graus, a altura do pé do dente, que é o B, é igual a 1,25 vezes o módulo normal. Agora, se o ângulo de pressão é igual a 14 graus e 30 minutos ou 15 graus, o B é dado por 1,17 vezes o módulo normal. Ótimo. Agora já dá para fazer os cálculos técnicos dos dois tipos de cremalheira. Não dá? Ah, com certeza, hein? Mas é bom não se esquecer de um detalhe fundamental para todo mundo que faz o telecurso. É o que eu sempre digo, Titão. É pegar o livro, estudar, fazer os exercícios. Porque se não for assim, não há Cristo que aprenda a fazer cálculos aqui no telecurso. É, mestre Silva, você tem razão. Na verdade, o mestre Silva está muito certo. E olha que no seu livro de estudos tem um monte de exercícios para você praticar. Mas hoje a gente só ficou na teoria, né, mestre? É isso aí. Mas eu tenho certeza que a galera lá em casa não vai deixar essa aula passar em brancas nuvens. Vai pegar o livro, fazer todos os exercícios, certo? E olha que tá pintando a revisão. Se liga na revisão, hein? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente estudou o conceito de cremalheira. A gente viu os tipos de cremalheira, a de dentes perpendiculares e a de dentes inclinados, e aprendeu a fazer os cálculos para cada uma delas. Bom, agora você já está com tudo para aprender de uma vez por todas como se faz os cálculos de engrenagens e cremalheiras. Mas não se esqueça de dar uma boa estudada no seu livro para não ficar nenhuma dúvida. Na próxima teleaula tem mais elementos de máquinas. Até lá! Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, por pegar esses minutinhos que faltam para encerrar a aula, é o seguinte. Se a gente pegar esses 3 capítulos trabalhados hoje, foi cálculos, né? Se eu complementar com a aula de ontem, tá? O que é mais importante para tudo isso, se você for agregar na elaboração da atividade 3 de vocês lá, as boas práticas, eu acredito que é um conjunto de fatores que complementam, tá, o bom funcionamento, o rendimento de qualquer engrenagem. Vocês viram que tem engrenagem de várias configurações, tudo conforme sua aplicação, tá? E acredito, quando você realiza um acompanhamento do funcionamento desses redutores de velocidade, dessas engrenagens, tá? Se você faz um acompanhamento periódico dessa rotina, você garante uma boa eficiência e uma vida útil prolongada desse conjunto mecânico, tá? Esse elemento de máquina. O atrito é um inimigo, tá? Desse conjunto de máquina, desse elemento de máquina, onde a lubrificação é importantíssimo, seja óleo ou graxa, depende do projeto construtivo desse elemento de máquina e aplicação. Então a lubrificação é primordial. Periodicamente tem que ser checado o nível, se há presença de lubrificante, para checar a qualidade
que extrai esse lubrificante periodicamente, retirar esse lubrificante dependendo do volume, da quantidade, tá? Porque tudo aí tem um custo agregado, tá? Então você retira esse lubrificante e manda para laboratórios para realizar análise de químico e físico desse lubrificante, para ver como está o comportamento desse lubrificante, para ver se é o momento certo de trocar. Já preventivo, a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, a lubrificação é importantíssimo para um jogo de engrenagem, tá? Falou em engrenagem, óleo lubrificante é primordial. Olha só, se eu falo lubrificante, é importante também saber a codificação, a viscosidade, tá? Correta desse lubrificante. Não pode usar qualquer óleo, não é qualquer tipo de lubrificante, qualquer viscosidade. Tudo é especificado conforme fornecedor, tá? Conforme o catálogo do fornecedor do equipamento, tá bom? Além do lubrificante, pessoal, a base, finalizando a bateria já também, as bases também do mancal, tá? Pessoal, eu tô sem bateria agora, eu vou encerrar a aula um pouquinho com 3 minutinhos, tá? Ó, bom descanso, boa aula, tá? Até logo, tá? Obrigado, pessoal. Ou